Muito bom dia, Rogério. Então, a inflação no Brasil deve acelerar em maio, mostram as projeções. Estimativas indicam uma taxa anualizada de 3,93% em maio, acima dos 3,69% registrados no mês anterior. O problema é que a inflação começa a mostrar sinal de recuperação e sinal de que vai começar a voltar a subir, e a taxa de juros, que é o que indica, na verdade, o preço dos alimentos, o preço dos combustíveis, o preço do frete, o preço de tudo, é baseado em cima dos juros que você paga, ou seja, do custo do dinheiro. E o Brasil, a expectativa é que a gente terminasse o ano com a taxa de juros abaixo de 10%. Essa expectativa não existe mais. Aliás, deixa eu interromper você um pouquinho, desculpe aí. O pessoal estava apostando, inclusive, lá no começo, em 8,5% de taxa Selic. E ela vai ficar em 10,5%, 10,75% no final desse ano. Isso é uma diferença bem grande. Pra exagerar, eu acho que chega a 10,25%, né? Eu acho que bate 10,25%, 10%. Só que assim, eu lá no começo do ano também falava, olha, eu não acredito em taxa de juros abaixo de 10%, porque o governo já tinha mostrado quanto ele tinha gastado no ano, era 100 bi acima do arrecadado, e que esse ano ia vir do mesmo jeito. Nós falamos aqui no sábado sobre as falas do Fernando Haddad, e o mercado reagiu e derrubou os preços no final, e o final de semana foi discussão sobre isso, e falaram muito sobre isso. O mercado brasileiro hoje deve seguir no mesmo rumo, tá? Não vai pra cima também não, deve continuar caindo baseado nisso. E aí, só para complementar a questão da taxa de juros, a taxa de juros que se esperava uma queda, a taxa que eu tô falando, janeiro de 29, o DI1, que é a taxa de juros de um dia, projetada para janeiro de 29, em janeiro de 2024, era de 10%. Agora, 5 meses depois, 5 meses e 10 dias depois, a taxa de juros projetada para 2029 é de 11,7%, 17% superior ao que era anteriormente. Por que se projeta uma taxa de juros tão alta? Por que o custo do dinheiro vai ficar tão alto? Por que vai ficar difícil negociar e vai ficar cada vez mais caro comprar a prazo? Porque o governo não sabe controlar os seus gastos, e o ministro da Fazenda diz que não vai controlar os gastos e que vai abandonar o arcabouço fiscal. Mas não que quer, ele próprio criou. Que ele mesmo criou, ele vai abandonar. Não quer nem controlar. Aliás, essa história de arcabouço, desde o começo, acho que já inventaram esse nome, que é pro pessoal não ficar, ficar perguntando o que é, mas para não entender mesmo, né? Arcabouço fiscal. É novidade, na verdade, que não levou a nada. A responsabilidade fiscal do governo já foi tirada, né, inclusive do executivo e dos seus ministros, justamente como não crime, justamente porque eles já tinham essa intenção de não cumpri-la. Porque se eu tenho a intenção de cumprir, eu deixo o crime, porque eu sei que eu não vou cometer, eu não vou passar da linha, então pode ser crime. Não tem problema, eu não vou cometer. Pode ser crime. Qual é o problema de ser crime? Quando eu vou lá, peço pro Congresso, sei lá o que foi feito, o que foi prometido, o que foi dado pro Congresso, e se aprova tirar a ideia de não crime da responsabilidade fiscal, é porque eu quero cometer. Porque aí já não é crime, então eu posso fazer à vontade. E aí quem paga? O importante não é essa discussão, o importante é quem paga essa conta. O povo. Quem paga essa conta é o povo. Quem paga essa conta sou eu, você. A hora que vamos comprar o seu arroz, o seu feijão, o ovo, né, abastecer o carro de combustível para poder ir trabalhar, para poder comprar o leite das crianças, para poder alimentar a criança, para poder levar a criança para a escola, para poder ter as coisas dentro de casa. É isso. Esse é o problema de um governo que gasta acima do que arrecada. Quem vai pagar a conta é eu e você, ouvinte, não é mais ninguém. Obrigado, eu sou Rogério Araújo, da Roara Educacional. Se você quer saber mais sobre investimentos e como aplicar o seu dinheiro de forma inteligente, acesse rogerioaraújo.com.br.